Está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, tratar aqui de assuntos ligados ao patrimônio histórico, dentre outras iniciativas ligadas ao turismo e ao esporte. Vereador Felipe, uma honra tê-lo conosco aqui. Fábio, primeiro te agradecer a nova oportunidade, é um prazer sempre muito grande poder retornar aqui e a gente poder expor um pouquinho daquilo que a gente vem trabalhando, vem fazendo, né, e vem buscando para a cidade de Caxias do Sul, para a gente tentar sempre fazer com que a cidade cresça e evolua nas suas mais variadas áreas. Vereador, faz mais ou menos, acho que uns 10 anos ou mais que nós gravamos edições periódicas aqui dos nossos bate-papos. Nesse meio tempo o senhor foi presidente da casa em 2017, enfim. Mas há sempre dois blocos temáticos, pelo menos, sobre os quais o senhor se debruça mais. Num primeiro momento, o esporte, depois o patrimônio histórico e, digamos que costurando essas ações políticas de turismo para a cidade. Dedicamos uma das edições dos nossos bate-papos só para tratar de preservação do patrimônio histórico. Agora o senhor começa a dar prosseguimento a incursões maiores. Recentemente integrou uma comitiva municipal em São Paulo, percorrendo uma comitiva caxiense em território de São Paulo, percorrendo na capital daquele estado, uma série de espaços, traçando reuniões. Eu gostaria que o senhor detalhasse essa verdadeira expedição por lá, com perdão pelo termo, e os resultados colhidos. Na verdade a gente fez agradecer aqui o Bruno Gabriel e o Jefferson que nos ajudaram a montar essa agenda em São Paulo, né, em várias secretarias do município, onde a gente procurou conversar sobre esses temas, em específico a questão do esporte, da cultura e do turismo, obviamente que em muitos momentos interligados, porque tenho como definição, como conceito de vida, que é a importância deles estarem trabalhando unidos. E nós tivemos lá a oportunidade de visitar diversas secretarias em São Paulo e entender diversas situações que São Paulo já se coloca muito à frente de outros municípios, afinal São Paulo é, entre aspas, a capital da América, né? Tudo acontece em São Paulo, tudo chega primeiro em São Paulo. E nós estivemos lá visitando a Secretaria da Cultura, a Secretaria do Esporte, a Secretaria de Turismo e outras agregadas a essas áreas que fazem o desenvolvimento da cidade. Então, foi uma agenda bastante extensa. Nós levaríamos aqui muitos programas para poder detalhar essas questões todas. Mas eu tenho certeza que essa visão que a gente buscou em São Paulo com relação à preservação do patrimônio, o envolvimento da comunidade em atividades culturais, a oferta de atividades culturais, enfim, São Paulo se prepara e avança de uma forma muito rápida, muito forte nessas áreas que, na minha visão, tem o conceito de gerar, além de inclusão social, a preservação do patrimônio e a preservação da memória, da história, atraindo, né, pessoas do mundo inteiro, que é o caso de São Paulo. O que é possível trazer para o contexto caxiense? Por exemplo, aqui sempre há pelo menos dois polos. Aqueles que defendem radicalmente tombamentos, quase que uma inviabilidade de deteriorar determinada edificação e tal, que também é muito meritório. Mas há também a perspectiva um pouco mais utilitária, que daqui a pouco uma concepção mais capitalista, empresarial, quer radicalizar e transformar tudo em um negócio. O senhor tentou, em dado momento, por meio de alguns projetos, um meio termo, de respeitar o patrimônio quesito histórico, mas dar uma certa utilidade a imóveis e áreas tombadas do município. Pegando a experiência paulista, é possível adaptar para o contexto de Caxias do Sul e se tornar algo mais utilitário para a própria comunidade? Fábio, eu voltei de São Paulo com a certeza de que é possível. Eu voltei de lá tranquilo com relação a isso, porque São Paulo se utiliza desses prédios históricos para gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda, né, preservação do patrimônio. São Paulo tem agora em agosto a Jornada do Patrimônio, em breve deve estar saindo toda o que vai acontecer em São Paulo em agosto. São Paulo faz as praças da cultura, onde leva entretenimento para as comunidades em todos os bairros da cidade, divididos por região, sempre mostrando essa possibilidade de atuação de forma conjunta. Né? Então, tenho certeza que muito do que é feito em São Paulo, da questão do inventário, da memória,
da ocupação de prédios. São Paulo incentiva, inclusive, vou dar um exemplo aqui de que um banco em São Paulo, no centro histórico, abrisse um espaço no seu andar térreo para que tivesse um café, que as pessoas pudessem frequentar, né, conhecer o prédio, conhecer a estrutura toda de prédios lá de 1900, no início de 1900. Então, isso tudo pode ser feito em Caxias do Sul. E é isso que a gente defende. Nós temos um projeto protocolado, como tu bem falou, que é isso, que o município dê incentivos para que os particulares ou mais variados setores da comunidade possam ocupar esses prédios, né, preservando o patrimônio, obviamente, mas gerando trabalho, emprego e renda. Então, isso tudo é possível e a gente conseguiu acompanhar isso em São Paulo porque as secretarias trabalham de forma conjunta, né? Seja na cultura ou no turismo ou na Agência de Desenvolvimento de São Paulo, que, aliás, né, acho que é um belo case para se utilizar. A Agência de Desenvolvimento de São Paulo, que é a ADESAMPA, ela se instalou num prédio histórico que era uma empresa muito antiga na cidade, né? E eles preservaram o maquinário interno, mas levaram para lá um dos setores que mais evolui, que é o setor de desenvolvimento econômico. Então, São Paulo dá demonstrações e ocupa, inclusive, prédios para os seus setores, como é o caso que nós devemos ocupar aqui a Maesa, inclusive. Algum representante do Executivo Municipal, aqui no caso a Prefeitura, Secretaria de Turismo, por aí afora, lhe acompanhou nessa missão? Nós temos, por exemplo, um vereador licenciado desta casa, Ricardo Daneluz, que neste momento é o titular da Secretaria Municipal do Turismo. Como que se deu isso? Porque também muitas vezes o vereador faz todo um esforço no sentido de mapear, de trazer ideias, mas quem executa é o executivo, com perdão pela redundância, a prefeitura. Então, digamos assim, o poder encarregado de implementar as políticas. Houve já essa parceria, por exemplo, nessas agendas que o senhor cumpriu em São Paulo? Não, eu fiz uma agenda especificamente com os interesses que eu entendo que são importantes. E o que eu vou fazer a gente já está preparando esse relatório todo, nós vamos encaminhar para essas secretarias. Né? Inclusive com os contatos de todos os secretários, de todos os gerentes dos setores que se colocaram à disposição de Caxias do Sul para receber lá. Inclusive, se precisar que alguém venha para Caxias do Sul palestrar, trocar ideias, eles estão à disposição da cidade. Então, o que nós vamos fazer com essas reuniões todas que foram feitas é gerar um relatório e encaminhar para essas secretarias. Inclusive, né, nós vamos prestar contas de todo esse momento numa sessão plenária, né, utilizando o espaço do grande expediente para que a gente possa levar para a comunidade também aquilo que foi visto lá em São Paulo. Porque nós fizemos fotos, São Paulo desenvolve museus, né, desenvolve roteiros turísticos, desenvolve parcerias entre o poder público e a sociedade, a cidade, para que a própria cidade conheça os pontos turísticos de São Paulo, que acabe conhecendo São Paulo, que é aquilo que eu defendo muito, que é a questão do engajamento comunitário. Se as pessoas conhecem a cidade, eles vão saber vender a cidade. Exato. Então, o que São Paulo tem feito isso muito com os estudantes, né, contratando guias turísticos de São Paulo. Esse é um plano que São Paulo está desenvolvendo e já está em efetivação, que a cidade contrata esses guias e esses guias levam esses jovens, essas crianças, esses adolescentes conhecerem a cidade através de roteiros pré-programados e nos finais de semana também levam idosos conhecer São Paulo. Então, quando tu gera o engajamento comunitário, eu tenho certeza que as pessoas compram a ideia, compram a cidade e acabam falando bem e divulgando nas mais variadas formas. Quando nós acompanhamos essas divulgações, particularmente eu tenho uma amizade com o senhor e nós trocamos muitas mensagens toda semana, enfim. E geralmente o senhor inclui nesses roteiros a parte do futebol, mas não só de forma lúdica. Vou lá assistir a partida, enfim e tal. Temos notado também que o senhor vai assistir aos jogos e tenta um contato com pessoas mais ligadas ao clube, alguma situação de gestão. Nós vivemos aqui em Caxias com a ideia de, não só a ideia, a realidade de dois clubes historicamente afirmados, a ser Caxias, o Esporte Clube Juventude, e hoje até numa série mais baixa, como por exemplo uma Série C, uma Série D,
O clube precisa ter executivos, uma gestão, enfim. O que o senhor vem colhendo que também possa servir de contribuição, sobretudo aos clubes locais, sem esquecer que temos aí o futebol amador, o próprio Caxias do Sul, o basquete, enfim. Mas como que o senhor pode contribuir também daqui a pouco para a gestão do basquete, enfim? O que a gente percebeu lá em São Paulo é, obviamente, que a gente está lidando aqui com 4 clubes muito grandes. Mas tem questões bem específicas, que é o caso do Juventus na Moca, a Portuguesa no Canindé. São clubes muito tradicionais e que atraem turistas, atraem pessoas semanalmente para que acompanhem esse movimento todo que é um movimento do turismo esportivo, né? São Paulo tem uma parceria com o Corinthians, que a gente pôde verificar agora nessa semana que nós estivemos lá. São Paulo queria desenvolver muito o turismo na Zona Leste, né? E desenvolver a Zona Leste de São Paulo. E o Corinthians entrou nesse roteiro da Prefeitura de São Paulo. Prefeitura. Entrou no roteiro da Prefeitura. Então, a Neoquímica Arena faz parte do roteiro do município, né? Para desenvolver essa questão da Zona Leste. Outra situação específica que me levaram a conhecer foi essa questão do receptivo do Palmeiras com os turistas também. A cada hora são aproximadamente 70 turistas que estão entrando no Allianz Parque para visitar o estádio do Palmeiras, o que gera um movimento turístico muito grande. Tanto que no momento que nós estivemos lá acompanhados do pessoal da Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano eram 75 pessoas, 5 eram de São Paulo. Então 70 eram de outros estados do país, né? O que é um número significativo, né? Muito expressivo. Então a gente percebe o quanto isso gera de receita para a cidade, o quanto as pessoas visitam a cidade e acabam ou visitando por causa do esporte ou incluindo o roteiro esportivo no seu momento turístico. Então, isso pode ser feito, né? Minha dissertação de mestrado é em cima dessa área e a gente comprovou na dissertação que tem sim como fazer o turismo esportivo de nostalgia, né? Nós tivemos aqui o Vasco, a Enxuta, e essas estruturas ainda existem na cidade, elas podem ser visitadas, assim como o Memorial do Esporte Clube Juventude, que é muito bem feito, muito bem organizado, muito completo, e a Ser Caxias também, né? Com o seu espaço dos troféus e medalhas, mas também, né? A visitação ao estádio. Então, isso tudo pode render na questão turística de divulgação da cidade, muito além dos jogos, mas também especificamente na questão da visitação. E seria possível, de repente, a própria prefeitura também fazer essa conjunção de forças, porque uma coisa é apoiar com patrocínio, com uma ação específica quando tem um jogo, por exemplo, o Caxias entra numa fase decisiva da Série D, o Juventude embala uma campanha na Série B, ou vai em fases avançadas do gauchão, mas o senhor está tratando de uma política sistemática, independentemente do resultado de campo. Uhum. O que falta? Porque aí fica muita aquela situação, o prefeito torce para tal time, não sei quem torce para outro clube, mas é uma política de cidade. Pouco importa para quem se torça nesse caso. É superior a isso, né? É superior a qualquer questão mais específica, é muito maior do que isso, né? Eu tenho certeza que no tour que vão no estádio do Corinthians, ou vão no estádio do Palmeiras, ou no estádio do Santos, no estádio do Inter, do Grêmio, poucos dos que estão ali fazendo o tour, que vêm de fora, torcem pro time que eles estão visitando, né? Eles vão para conhecer, que tu vai comprar roupa porque acho bonito. Tu vai a Barcelona, tu vai lá, tá visitando porque tu quer conhecer a história, a estrutura e acaba visitando toda. Então isso é tranquilo. Acho que o município precisa é fomentar isso, né? É muitas vezes ajudar na divulgação, oferecer no roteiro. E aí não só os estádios, né? Nós temos tantos monumentos em Caxias, nós temos tantos espaços que podem ser vendidos junto, né, num roteiro único, que são produtos turísticos que devem ser criados pelo município, e que eu sei que muita gente na cidade já faz isso, já desenvolve isso, e o município tem que ser sempre parceiro nisso. O que o São Paulo tem feito é incentivar a ocupação da cidade pelos próprios habitantes. Bom, para não alongar muito, mas Buenos Aires, por exemplo, todo jogo de algum clube em Buenos Aires, sobretudo, claro, River e Boca, que são os maiores, vão ter lá inúmeros turistas que estão passeando e querem de todo jeito assistir a um jogo. Eu mesmo experimentei isso. Você passa lá dias tentando um ingresso até que consegue, vai lá e assiste a qualquer jogo e sai realizado. Quer dizer, isso pode ser uma realidade também aqui, né? A oferta está aí, né? A procura também. Né? Então, a questão é montar o produto turístico com relação a isso. E é por isso que eu falo da questão do patrimônio histórico, da cultura, do que nós temos de cultura aqui. Não é só Festa da Uva. Festa da Uva é muito grande, obviamente que sim, é um dos grandes produtos de Caxias
Mas Caxias do Sul precisa receber e ter turismo os 365 dias do ano. E Festa da Uva é periódica. Né? E a Festa da Uva é de 2 em 2. Então, toda essa possibilidade, nós temos tantas vinícolas, cervejarias, prédios históricos na cidade que podem ser visitados. A questão das igrejas, que é muito forte aqui na cidade. Enfim, nós temos muita coisa que pode ser feita, que pode ser desenvolvida. O município tem que ser parceiro, né? Forma integrada. Então, agora nós temos o Caminho de Caravaggio, o roteiro do Padre Schiavo, são 2 roteiros de turismo religioso muito fortes e que devem ser explorados. O Caminho de Caravaggio já consolidado, o do Padre Schiavo retornando agora, né, com eventos já. O roteiro Padre Schiavo que nasceu aqui na Câmara de Vereadores. Nasceu aqui na Câmara de Vereadores. Por iniciativa do ex-vereador Gustavo Toigo, e que esse ano foi retomado através de uma ação que o nosso gabinete teve com o grupo Trilhando com as Gurias, que foi retomada esse roteiro. Tenho certeza que é uma grande oportunidade para Caxias também. Então, o que a gente fez basicamente em São Paulo foi buscar essas alternativas, entender como é que é feito, e aí tem muito mais coisas, né, Fábio, que a gente, como eu disse antes, levaria muitos programas aqui para detalhar cada etapa dessas que a gente acabou fazendo lá, mais de 9, 10 reuniões em 2 dias, né, é muito corrido. São Paulo tem o Museu das Favelas, que eu tenho trabalhado muito a questão do Mosaico da Quebrada, que se aproxima muito com isso, que vai ser um grande ponto turístico de Caxias do Sul. Então, são várias alternativas que o turismo, a cultura e o esporte te apresentam e que geram desenvolvimento econômico, trabalho, emprego e renda. Para a turma aí que não sai das redes sociais, o Instagram do vereador Felipe é um bom mural de tudo isso aí que nós estamos falando, com dicas de sites, enfim, por aí afora. Então, vereador, eu vou pedir que de forma breve o senhor, nesse minuto final, digamos assim, faça a sua despedida de quem está nos acompanhando neste momento, ao mesmo tempo em que aparecerão na tela seus contatos telefônicos, e-mail, para envio de críticas, sugestões ou elogios. O senhor ainda tem alguns segundos. Eu quero só agradecer a nova oportunidade, Fábio, e dizer que a gente vai continuar trabalhando essa questão do esporte, da cultura e do turismo como geradores de emprego e renda, porque a gente viu em vários exemplos, não só São Paulo. São Paulo foi o último que a gente procurou, porque é uma cidade que é referência, né? E acho que tenho convicção de que a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, o SP Tours, a Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte tem muito a ensinar para várias cidades, entre elas Caxias do Sul, e a gente tem que buscar bons exemplos e fazer o possível para que eles se tornem práticos na vida da nossa comunidade, que obviamente vai gerar todo um contexto positivo para a cidade de Caxias. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.